da base, história aqui não falta. Quem é o João? Conta pra gente, porque muita gente fica, os meninos da base, mas quem que acha, quem que faz o garimpo é o João. Quem é você? Fala aí um pouquinho pra essa galera, pra esses palmeirenses que já rezam, já colocam você em todas as orações. Na verdade, João é a ponta do iceberg, né? Que aparece, assim, que mais aparece tanto para contratar, como para montar equipe, como para também se expor em dar entrevista para falar do todo. Quando é para falar do Palmeiras como um todo na base, geralmente sou eu. Então, João é a ponta do iceberg, mas embaixo ali tem uma equipe muito qualificada, de grandes pessoas e ótimos profissionais, que é o que faz a diferença, né? Então, João é essa ponta que comanda ali aquele iceberg todo, mas sem aquele alicerce que tem ali embaixo não seria nada e a equipe que a gente tem aqui é muito importante para ter esses resultados que a gente tem. Vou pegar a calculadora, quanto que o Palmeiras já ganhou de dinheiro só com esse iceberg do João ali? Tá batendo quase 1 bilhão agora em 8 bilhão? anos. Com as contas que a gente tem aí de 8 anos aqui, a gente já gastou uns 200 milhões, né? Agora em fevereiro tá fechando isso. E com vendas bateu 1 bilhão 175 milhões. Só que não é só o que você gasta pelo que você vende. Tem também a folha salarial do clube, né? Quando você tem um terço lá, que é o que acontece nos últimos anos, de meninos que sobem da base, essa folha salarial ela é bem menor. Então dá para você investir em outros. Um menino da base ele custa, em média, 8 vezes menos em salário, né, mensal, do que um jogador que você contrata, que você traz. Então também a folha nos últimos anos do Palmeiras diminuiu, porque os meninos da base estão lá hoje com um espaço grande e principalmente eles carimbaram que vale a pena, né? Porque são 2 anos ganhando a Copinha com 2 times diferentes, né? Esse ano a gente poderia ter 14 jogadores diferentes, né? Que estavam no profissional, na seleção, outros foram para Portugal. Então os 14 tinham idade para jogar a Copinha. E a gente colocou outro time, até porque nosso juvenil também, ano passado, fez história. Então eu falo pro palmeirense que é um legado de anos, não é uma geração. Então... Mas como é que era? Tinha aquela pressão? Porque aquela música da Copinha enchia a paciência. Você teve muito pesadelo com essa música da Copinha? Não, porque eu sabia que era questão de tempo. E foi a primeira vez em 5 anos que a gente levou o time titular, né? E Maurício sempre briga comigo, que Leila já entrou e ganhou os 2, né? Então assim, Maurício, você não deixava o time titular e a gente acha. Era complô contra ele. Não era. Ali é meu presidente eterno ali, gosto muito dele. Então assim, a gente precisava também pensar no jogador para a formação, para a primeira equipe, para o profissional. E aí a seleção vinha, levava 6, 7 para o Sul-Americano. Aí o profissional levava 12, como levou para jogar lá na Disney, lá aquela competição da pré-temporada no profissional. Igual esse ano, levaram o Luiz Guilherme, nosso número 10, da Copinha depois do primeiro jogo. Então, você tem que ter essa importância da formação em primeiro lugar e depois pensar no time. Então, como a gente tinha muito tempo sem levar os melhores, o time titular, o ano passado a gente levou. E aí encaixou. Foi a primeira vez, aí a Leila foi privilegiada. Já chegou, o cartão de visita já dá um bom cartão de visita para presidente. Quem foi o primeiro que você revelou? Volta no tempo aí. Eu falo que eu não revelo. O clube, assim, aqui no Palmeiras, desde que você veio. No Palmeiras, começou ali com a história de Gabriel Jesus, já desde 2015. Como é que você olhou pro Jesus? Não, o Jesus já estava aqui fazendo a transição profissional. E aí foi naquele ano que ele ganhou muita massa muscular, se preparando para ir profissional. Você via que ele era diferente? Como é que é esse olhar? Tem jogadores que ele já, com 16 anos, ele já pulam as etapas do sub-20, né? Então, assim, eles não jogam nem no juvenil, eles já pulam do sub-20 e vai direto pro profissional. E muitos desses, no caso de Henrique, o próprio Luiz agora e outros que já tiveram ali, Luan Cândido também, hoje está no Red Bull, com 16 anos já era titular do 20, já ia profissional. Que não estão no Palmeiras vão, mas que passaram aqui, né? Muitos. Só no Red Bull a gente fez 3 negócios, né? Que é Arthur, que era nosso aqui também, né? Da geração ali junto com Arthur, Luan Cândido e Vitinho também, que foi negociado. E a gente tem muitos que não chegaram a jogar no profissional, outros lá foram pro Shakhtar, Vitão, zagueiro, foi nosso capitão, hoje no Inter. Tantos outros aí que ganharam o mundo e o Palmeiras estava naquela... Primeiro se planejou, se solidificou para depois começar a dar chance aos meninos, né? Então, muitos passaram, mas assim, o João quando enxerga ali é falar assim, ó, vamos desafiar, que é o que a gente fez com tantos outros aí
na idade, desafia eles para que eles possam chegar no profissional mais cedo. Então primeiro foi Jesus, aí o que foi a leva que veio depois? Não, aí teve aquele time lá de vir, Arthur, aí foi jogando mais fora, Fernando, Vitão, Luan Cândido. E aí, de 2020 para cá, veio essa galera aí, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, subiu uma galera que foi jogando. Essa trabalho, né? Patrick e Gabriel Menino, porque é muito jovem, né? De repente ganha um título mais importante. Como é que é lidar? Porque você tem que lidar com o jogador em campo, mas fora dele também, né? Ah, pra mim é tranquilo. Primeiro, eu falo que eu não planejei minha carreira em nada, mas eu passei pelo que eles passaram, o que eles passam. Né? Eu morei em alojamento, eu fui esse atleta de jogar a Copa São Paulo, de chegar no profissional. Jogava em qual posição? Eu era um pouco teimoso, né? Fala, mas eu era um volante, o número 5. Eu era número 5 ali, que já tentava comandar dali sem correr muito, né? Então, assim, e aí eu enxergo muito na cabeça que ele tem no momento. É muito fácil a gente olhar para o menino e falar assim, ó, hoje eu tenho 46 e vou olhar para ele, você tem que fazer isso, aquilo. Eu já tenho essa cabeça. Uhum. Mas com 17 anos, o que é que eu fazia? Eu já engessei minha perna para ir para o micareta da cidade lá. Gente, é porque ele é de Salvador, nós estamos em clima aqui de Salvador. Daqui a pouco a gente vai contar essa resenha aqui, porque vai pular carnaval, tá? Daqui a pouco a gente conta isso aqui. Então dá pra entender, né? Que às vezes é difícil você ter aquela maturidade. Você tem que enxergar eles, e eu brigo muito com meus treinadores às vezes sobre isso. A gente tem que enxergar ele com a cabeça que a gente tinha naquela época. A gente fazia o erro? Fazia. A gente vai corrigir, vai tentar falar com ele e até punir, ok. Mas não vai eliminar porque ele errou. Né? E as pessoas hoje em dia, elas querem que o menino tenha a cabeça que você tem hoje. Não dá, então faz parte do erro, faz parte passar por isso, o amadurecimento. Gabriel Menino hoje amadureceu bem. Você vê ele hoje muito mais maduro, muito mais... Uma virada de chave depois da temporada passada. Isso, mas assim, capacidade eles têm muita, né? Então o importante é o que eles têm, né? Depois tem uns que... Por isso que uns demoram mais, ou chegam no profissional só com 24, 25. O Abel te chamava, o que está acontecendo com os meninos? O Patrick, chama lá, você que vai dar o puxão de orelha? Não, Abel já dá direto, o pessoal do profissional tem muita gente já para isso, mas assim, quando passa por a gente também, a gente já dá uma... O que seus meninos estão fazendo, né? Até às vezes, João, seus meninos dão trabalho, ainda bem que eles dão trabalho, então... Qual foi que te deu mais trabalho? Aqui na base, Patrick me deu um pouco de trabalho, né, assim, mas deu para treinador principalmente, só que Patrick começou com 18 anos, né, na base. Danilo foi um que deu trabalho, mas não para trabalhar profissionalmente, mas assim, de formar ele fisicamente, né, ele era muito magro, e aí a gente ficava. O Wesley, que tá no Cruzeiro, era porque o Wesley tinha um problema na perna, de uma maior que a outra, e eu passava por ele, tira o tênis, tira a chuteira, se tivesse a palmilha, multado. Ele não usava a palmilha, porque dali ele começou a ter problema até no joelho, aí ele começou a usar palmilha depois de muita multa. Teve alguns casos aí, mas são tudo tranquilos. Eu lembro do Patrick na época do piercing, que o Abel ficou bravo, né? Que demorou ali na época do piercing. Eu falei, gente, imagina o puxão de orelha que vai no João. Né? Não, na base eu arrancava a orelha dele. O Patrick, você deu sorte que não era o João, porque senão você tá sem orelha. No profissional tem mídia, a TV tá pegando, aqui ó, entra aqui no CT, não tem nada, ninguém gravando. Vem cá, menino, vem cá que aqui é raiz, né? Não tem jeito. Ô, Joey, quando a gente fala, né, desse momento que o Palmeiras vive, é o melhor momento da sua carreira? É um momento histórico, acho que pro clube, e eu acho que todas as áreas. Consequentemente, a base, ela apareceu muito, até porque o Palmeiras nunca teve essa tradição. Né? E os resultados que a gente teve tecnicamente, financeiro, o esportivo, que é o jogador jogar no profissional e carimbar. Porque não é só uma questão de você vender ou o jogador ir embora. É uma questão dele sair daqui com títulos pelo profissional, marcado pela torcida. Tem muitos times aí que o jogador é bom jogador, tá jogando fora, mas não saiu com título. Então isso não marca. Né? Então você vê um Danilo, bicampeão da Libertadores, brasileiro e tantos outros. Então assim, isso é fundamental porque a gente trabalha para isso, para o nosso torcedor. A gente trabalha para a paixão deles estarem sempre em alta, e para isso são títulos, né? Mas na base, eu também tive uma época boa lá no Vitória, de alguns jogadores revelados. Quem e também que revelou lá? O Vitória revelou, eu não, o Vitória. Então, Davi Luiz, Hulk. Mas quem é Davi Luiz, Hulk, tudo passou aqui. Gabriel Paulista, tem uma David aqui que está aqui no São Paulo, teve muita gente que passou no Vitória. O Vitória tem uma grande marca, né, de
de base. Então, assim, a gente também, acho que é por isso até que eu vim parar também aqui em São Paulo. Como é que você vem parar aqui? Eu vou contar. Ó, se você escutar barulho de ônibus, é porque o João ele trabalha tanto, tá rolando a Copa Fã aqui, e a gente tem que pegar ele no intervalo do rolê, porque ele fica de olho em tudo. Você brinca que você não tem apresentação de PowerPoint, né? Seu negócio é no campo. Não. Meu escritório é ali em cima, né? Que é um puleiro ali, aí eu fico ali, aí eu vou encontrando as pessoas falando, ninguém vai me ver normalmente na sala, né? É muito difícil. Então eu tô no campo, tanto para ver os jogos, que é, na verdade, onde a gente é avaliado. O jogador ele não vai ser avaliado se ele é bom filho, se ele treina bem, se ele faz... Ele é avaliado ali na jaula, dentro ali, 40 mil gritando ele. O nosso trabalho também é avaliado ali, então... Eu me sinto bem no meu habitat, né? De ficar aqui no campo e atender as pessoas e falar, então é mais fácil me encontrar aqui. Mais fácil. Quer encontrar o João, tem que dar um pulinho aqui para assistir a Copa Fã. Então, Davi, Luiz, Hulk passam por você. E quando você vê esses jogadores aí despontando, seleção brasileira, jogadores que jogaram um Mundial, você fala, deu certo, deu bom? A gente fica orgulhoso, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem aquela visão do professor, sabe? Aí deixa eu corrigir alguma coisa? Passa por ele, porque você tá batendo ainda mal na bola por isso. Então, é sempre essa visão. A gente sabe aquele pai que olha sempre pro filho que tem já 45 anos? Ô filhinho! A visão do professor ainda não mudou em mim, assim, de olhar para eles e falar, por que você não tá fazendo isso? Então, quando eu enxergo eles lá, às vezes vem na porrada já. É muito legal isso. Ô João, e aí a gente fala do Endrick, né? A gente chega num Endrick que é um pouco fora da curva. Eu lembro que eu fiz a copinha e aí fiz o primeiro jogo do Endrick, de repente ele faz um segundo jogo maravilhoso, faz gol, faz quase um gol pulso e tal. De repente a gente vai pro Mundial e o Endrick já começa a ser um pouquinho blindado pela idade dele e tal. Como é que é a chegada do Endrick, né? Porque ele tá ali naquele momento que ele pode ficar no São Paulo, ele vem pra cá porque se olha também pro lado humano, pro pai, pra família, como é que é isso? Como é que se dá essa chegada e como é que é a sua participação nisso? Chegou um vídeo pra mim, um vídeo até que foi divulgado aí, ele ainda pelo São Paulo. E aí no vídeo, ele com 10 anos, me chamou muita atenção pela capacidade dele de só enxergar o gol, por ser um canhoto, né, que geralmente canhoto quando ele é diferente, ele é melhor do que o destro, né? Não à toa muitos aí, melhores do mundo eram canhotos, então assim, e ele falou, o São Paulo não vai ficar porque não vão dar uma ajuda de custo pro pai vir morar aqui. Naquele momento eu já falei, não, pode trazer que eu pago. Eu te dou tanto, 2, 3 mil reais na época, para o pai e um emprego para o pai, né? E aí, Endrick veio, daí, desde que chegou, sempre chamou atenção, em todos os sentidos, técnicos, físicos, mas principalmente de mentalidade, dele saber o que ele queria e ele ficava tentando se desafiar e às vezes desafiava a gente, me coloca para você ver, no time mais ele velho, pedia, me coloca para você ver. Então assim, quando deu a pandemia, né? Que fechou tudo, depois de 3, 4 meses, o Sub-17 retornou. E eu não ia deixar Endrick e Luiz Guilherme, tinham 14 anos. Uhum. Lá em casa, falei, não, vocês vão treinar no 17. Falei, não, deixa eles aí só para eles terem atividade. Uma semana o treinador falou, não tem como segurar, vou ter que colocar para jogar. Então, assim, e ele gosta desse desafio, né? Então, às vezes a gente instigava ele para ele puxar, e além dele puxar, ele traz os outros, né? Isso é que é importante, ele traz os outros, ele conquista pela simplicidade, pela humildade dele. E ele é um querido porque fala bem, faz resenha. Mas ele cresceu, né? O Endrick, ele cresceu do ano passado pra cá. Ele tem uma desenvoltura até pra falar com jornalistas diferentes. Foi feito todo esse processo, né? A gente tem uma estrutura, né? A gente faz esse trabalho todo físico, ou até para ele saber como se expressar, mas ele também tem um staff fora, né? Que virou uma marca mundial, né? Quando você vê ele sendo vendido aí pro Real, o que passa na sua cabeça? Pô, aquele videozinho? Não, passa em minha cabeça assim, são vários recordes que a gente vem quebrando na base. A gente quebrou o recorde de um jogador nosso também, estrear no profissional com 16 anos, né? Que não era nosso, era antigo há uns 30 anos atrás. E aí Endrick estreou. Que fez o gol mais jovem também. E aí, a maior venda do futebol brasileiro. Porque as pessoas falam, mas a venda de Neymar foi maior. Não foi. Pro Santos foi 20 e poucos milhões de reais. A venda que você controla é quanto é de clube para clube. Quanto o jogador ganha, quanto o empresário ganha, ninguém controla. Então estão botando lá a de Neymar. Então a maior venda da história do futebol brasileiro também é do Palmeiras. Então é isso que nos deixa orgulhosos, falar assim, a gente foi quebrando os recordes e
vamos atrás de mais. Te emocionou quando teve a venda? Não, fiquei mais tranquilo que aí meu CEO parou de reclamar tanto lá. E aí ele falou, agora tem fluxo de caixa. O Giovani tá despontando aí, marcou. É um cara que vinha antes do Hendrick. Sim. E aí a série de lesões acaba atrapalhando. Acontece, né? Porque eles passam numa transição, às vezes dá o estirão. Aconteceu isso muito com o Davi Luiz lá no Vitória. E aí eles... Cresce muito, não, né? cresce a parte óssea, a parte muscular não cresceu na mesma forma que a óssea e começa a ter lesão. E aí eles começam a pisar errado, então faz parte, né, do crescimento dos meninos. Então o Giovani ainda está aí nesse processo. Você vê que Hendrick, cada dia que passa, está mais forte. Então, assim, tem uns que são mais rápidos, outros não. Primeira, pra mim, foi a melhor partida do Hendrick. E o Abel te liga, como é que é isso? Pode pôr? Quando o Abel falou, ó, ele vai pra Disney, ele te ligou e falou, ó, não dá pra ir pro Mundial, tem essa conversa? Foi de uma conversa, minha e Abel almoçando. Aí a gente falou, eu falando sobre isso, eu falei, ele tem que ir pra Disney, Abel, também acho. Por que o Palmeiras não paga a passagem? Foi assim mesmo. Saiu de um almoço essa conversa. Do almoço. Aí eu falei, Abel, boa ideia. Só que aí quando eu já fui falar, só que a gente tava falando da Disney dos Estados Unidos. Ah, não deu tempo de tirar o visto. Aí eles foram pra Disney da Europa, né? Que é mais fácil, o visto é tranquilo. E aí dali foi. Até porque ainda que não podia jogar com 16 anos. Vai acontecendo agora com o Estevam. Se ele tiver de jogar no profissional, ele só vai jogar depois que fizer 16 anos. Então, assim, aquela pressão era inútil e tudo tem seu tempo. E ele saiu, ele veio no tempo certo, começou a treinar lá, começou a mostrar que vale. Uma coisa é você jogar contra um zagueiro da base, outra coisa é você pegar Gomes. E aí quando você mostra lá contra Gomes, o melhor zagueiro do país, você vê assim. Você teve medo disso? Porque muita gente tá cobrando o Hendrick, fazer o primeiro gol e tudo mais. De você chegar no profissional e não vai se destacar tanto como foi numa copinha. Não, é porque o ano passado, por exemplo, ele fez 3 gols. Assim, botando em minutagem, a cada 60, 70 minutos ele fazia um gol. O importante é o Palmeiras ganhar. E o que ele tá produzindo para os outros, né? E pro Palmeiras estar invicto na temporada, já tem um título. Então, assim, faz parte. A gente vê, tem 16 anos, mas produzindo tanto do jeito. Saiu o gol ou não, esse estresse não fica pra gente, O Giovani esse ano vai? Vai, já está indo, né? Giovani vai, já está indo. Fabinho também, Naves, tem a galerinha lá que vai começar até a adaptação no profissional, como foi Vanderlan, né? Para ganhar seu espaço. O ano passado já jogou mais de 10 jogos e muito bem. Então, assim, estão indo no processo natural, que é o que a gente sempre tenta fazer com eles, mas sem aquela pressa. Tem uns que não tem como segurar, como o Hendrick, mas sem aquela pressa exagerada que a própria geração tem, né? Essa geração de hoje dos 15 minutos no celular, rápido. Rede social. Acho que prejudicou muito essa rede social aqui, principalmente na base. De que forma a rede social acaba dando uma... Muito mais assim, os formadores é quem... E eu tô falando de pais, eu tô falando de treinadores, de professores. Você vai nos pais, você conversa com os pais? E eu sempre mando essa mensagem. As pessoas que formam essa geração, que é essa geração da tecnologia, que não tem para onde você ir contra, elas também estão formando muito errado. Por quê? Chego em casa, eu quero pegar meu celular, eu quero entrar na minha rede social depois do trabalho, mas eu não vou brincar com meu filho lá embaixo. Eu não vou gastar energia lá embaixo para brincar com meu filho. Segundo, eu cobro quando eu quero paz, eu dou o celular a ele para que eu possa ficar tranquilo e ele fica lá no celular brincando. Aqui você controla isso? Aqui não. Aqui nem pode, botou material de treino, não pode mais celular. Não pode nada. Senão a gente pega e fica 2, 3 dias com ele. Minha terapia é viajar com os pequenos. Que aí ele não sabe quem João Paulo é de verdade. Os 11, 12, aí qual é a JP? E aí? Aqui o câmera também faz pergunta, tá autorizado, tá, gente? E aí assim, eles estão ainda na inocência ali da criança, é bem legal. E aí a gente viaja assim para torneio no Japão, China. Só tem tudo. Não, só tem sushi. Não. Só tem sushi, que se adapta ao país e a gente, não é? E eles têm que comer. Tem que comer, senão fica com fome. E não sabe não. Ele não sabe que é um jogo. Não, e aí JP, e aí se a gente ganhar, faz o quê? Aí eu falei, querem o quê? McDonald's. Aí você libera? Não, libero, né? Ainda, ganhando, não, libero. Se perder, arroz. Agora arroz e peixe branco, aí são... E como é seu dia a dia? Você fica rodando, você vai em outros clubes ficar de olheiro, como é que é isso? Depender da época, né? Quando é torneios assim, eu vou viajando para ver as competições, ver jogadores. Eu falo que eu chego com a caneta na mão, aí eu já tiro o processo de alguém, um relatório, alguém ligar para falar como é o jogador. Não, beleza, esse eu quero. E aí assim, e fico no profissional muito, sub-20 treina lá, então todos os dias também eu tô lá no CT do profissional.
Às vezes vou lá no meu escritório de vez em quando. Onde que é seu escritório? É lá do lado do Allianz ali, tem um casarão ali da base que é o quase não vai, né? escritório. Tá dando com as teias ali. Eu sou muito celular, né? Então eu deixo lá gravado no zap até pra lembrar. Então é rapidinho pra falar as coisas, pra resolver. E o que você faz aprender aqui, né? Porque proposta não falta. Primeiro o reconhecimento do clube que teve comigo todos esses anos, né? A autonomia, mas as pessoas, né? Eu não falo só dos profissionais, que o resultado de todas as áreas do Palmeiras já fala por si só. Mas as pessoas do clube, então assim, todo mundo toma conta, como sabe aquele dono chato que eu quero pegar ali. Você falou, vou, minha mulher quer ir pra fora, porque a gente falou aqui que na verdade quem segura o treinador, quem segura um jogador é a mulher, porque se não tiver adaptada, vocês rezem pra mulher do João, né? Porque é ela que decide em casa. Já balançou, quase eu ia morar fora. Eu tive propostas também para sair do país. Isso era um projeto pessoal, mas aqui dentro assim pouca coisa me balança para eu poder pensar em sair do Palmeiras. Tá chegando o adversário ali atrás, vamos terminar ali na churrasqueira a nossa entrevista, pode ser? Fica à vontade. Vamos terminar ali na churrasqueira que eu vou fazer mais umas 2, 3 perguntinhas que a galera mandou aqui e a gente termina. Então fica ligado, curte e compartilha, hein, gente? Olha, gente, aqui tem um ar-condicionado, tem um ar natural que vem aqui, tem a churrasqueira. A próxima vez vai ter que estar ligada. Normalmente os títulos a gente faz o churrasco aqui. Aqui que é o lugar do churrasco? Churrasco e o samba. E quando a gente falava ali, né, do seu tempo aqui no Palmeiras, de te segurar aqui, de estar aqui, o que você ainda quer no Palmeiras? O que você ainda almeja? Eu não sou um cara de... Sabe aquela coisa... você vai dar o próximo passo, você vai evoluir. Quem disse que eu quero isso? Então, O que você quer? eu sou feliz com o que eu sou, com o que eu tenho e onde eu estou. Né? Porque tem muita gente que ela não está contente porque quero passar para esse, quero falar isso, quero conhecer aquilo. Eu sou muito tranquilo em relação a isso porque eu sou agradecido, entendeu? Então é diferente o que eu quero, o que eu penso e eu gostei muito da cidade. Eu quero ir profissional, eu quero almejar seleção. Se acontecer, eu vou analisar. Né? Como analisei já várias propostas, mas assim... Não é um desejo, não é uma cobrança, sabe aquele negócio em cima de todo mundo, você precisa fazer, que o mundo tá assim, nessa loucura. Tem seleção, uma coisa assim? Não, de seleção eu acho que se um dia acontecer, é uma coisa que eu vou analisar. Né? Não é uma coisa... de futebol, uma coisa assim? Não, base mesmo, eu acho que base mesmo, se um dia acontecer, com certeza é seleção brasileira, né? Não é uma situação, é uma situação até diferente de trabalho. Pra mim é uma coisa que... Não é que mexe, não, porque é muito difícil eu sair do Palmeiras por uma situação que eu não me sinta bem depois no projeto, porque às vezes a pessoa te entrega assim e fala, não, vem, mas eu só tenho isso. Não, você não me quer isso. De onde que vem esse olhar? Você sempre foi observador desde criança? Sempre. É um olhar atento, assim, Eu sou filho de político lá no interior da Bahia, lá na cidade chamada Junco. Cidade não é distrito, tá? É distrito da cidade de Jacobina lá. E assim, então... Aquelas guerras políticas, eu tinha que estudar em outra cidade, sair de manhã cedo, e aí fui embora cedo, com 11 anos eu fui jogar no Bahia, né? Eu fui morar em Salvador e jogar no Bahia, e aos 11 anos eu falei pra minha mãe, o sonho é meu, eu preciso ir porque o sonho é meu. E mãe não queria liberar um menino com 11 anos, né? E minha mãe, não, tudo bem, eu faço filho pro mundo, então tá bom. Então, eu sempre fui assim, sabe, de encarar as coisas. Legal. Vou abrir uma série de perguntas, porque quando eu falei ontem, estava lá no jogo do Palmeiras, eu falei, eu vou entrevistar o João. E veio todo mundo. Não, você tem que perguntar isso pro João. Amorim, do Pode Porco, que fala justamente sobre o que a gente falou aqui. Fala, João. Gabriel do Pode Porco, tudo bem? Eu quero te fazer uma pergunta. Queria saber o quanto você é realizado hoje no Palmeiras. Parte da torcida sente muito receio de você ir para outro clube, né? Assumir talvez outro cargo até na parte profissional de um outro clube. Queria saber o quão realizado você é hoje na base do Palmeiras e se você tem pretensão de um dia de trabalhar num cargo maior no Palmeiras, né? Talvez de um diretor de futebol aí na parte profissional do futebol. É isso, parabéns pelo trabalho e por mais um título da Copinha. Valeu, tamo junto. Valeu, Gabriel. Eu sou realizado 100% no Palmeiras. O Palmeiras, ele me dá autonomia, ele me reconhece profissionalmente, financeiramente. Então, assim, eu não posso reclamar nada. E sou muito feliz aqui. E sobre um dia trabalhar no profissional, eu já tive propostas para fora, não quis, né, para assumir clubes profissionais.
Fiquei. Aí aumentaram aqui? Falaram, então Não, mais um pouquinho. não, porque eu não entro nessa negociação a depender de outra proposta por mim. Eu não entro nisso, no leilão. Até porque se eu entrasse nisso, eu já tinha saído há muito tempo. Se fosse o Dindim que entrasse. Não é o dinheiro que me move. Me move também a torcida. No jogo lá, Paulo, meu treinador do 20, todo mundo reconhecendo e abraçando ele, tirando Isso foto. é um detalhe que eu quero ver. Como é que você fez o Paulo subir, né? Como é que ele ganha esse espaço? Na verdade, Como é que é seu olhar? ele era do 14 quando ele chegou, e aí logo depois eu coloquei ele no 15, só que ele foi pra seleção, né? Ele já tava indo pra seleção e ficando no Palmeiras. Aí passou lá, acho que 4, 5 anos na seleção, e aí pra convencer ele é palmeirense. Né? Então pra convencer ele foi mais fácil, até porque ele gosta muito do jeito que a gente trabalha e também já conhecia. E ele tava querendo um desafio assim mais diário, que seleção é uma coisa mais esporádica, a cada 2, 3 meses de competição. Ele queria uma competição diária, como é clube. E foi fácil aí convencer, porque Paulo, além de ser, para mim, o melhor treinador de base, né, hoje, atualmente, é um cara que daqui a pouco tempo vai estar na equipe principal, aí, profissional. Ele tem tudo. Eu falo que os treinadores, ele tem a parte técnica e tática, que é a técnica que a gente fala, e a gestão, né? Tem uns que tem o equilíbrio, tá assim. Paulo tem os dois. Paulo tem os dois, mas a gente tava assistindo o jogo aqui da Copa Frente, tinha um cara gritando. Esse cara era você grita o tempo inteiro. E no dia que eu perder isso, eu vou embora. Eu vou morar lá na Bahia, lá em casa. No dia que eu chegar aqui sem fome pra sair brigando com todo mundo, com os meus, não brigo com o adversário nem com o árbitro, mas no dia que eu perder esses gritos aí e essa fome, até porque eu cobro deles isso. Né? O André Galvão, jornalista, também mandou também. Olá, João Paulo Sampaio, é um prazer falar com você, realmente um trabalho excepcional na Sociedade Esportiva Palmeiras, e eu queria que você contasse uma história que foi bastante marcante nesses anos de trabalho, que foi a estreia do Danilo, né? A forma como você descobriu o Danilo lá no Bahia e depois trouxe o Danilo, rapidamente ele já se firmou no time sub-20 e estreou no profissional depois que o técnico Vanderlei Luxemburgo pinçou o rapaz, ganhando um salário modestíssimo, né? E anos depois foi vendido como uma das maiores negociações da história do Palmeiras. Um forte abraço para você, João Paulo, um beijo para Yara também. André, prazer, sempre a gente se encontra ali nos jogos. Então, assim, Danilo, na verdade, ele saiu do Bahia, ele estava no Bahia dos 10 aos 15, foi dispensado, e ele foi para um time chamado Cajazeira, um time da 2ª divisão. E aí, esse time do Cajazeira, o motorista do clube, que tinha um ônibus, ele sempre mandava jogador para mim na época lá no Vitória. E ele fez, João, tem um menino aqui. O motorista era seu olheiro. Era. Eu falo que a gente tem 8 captadores hoje no Palmeiras, mas a gente tem milhões, e todo mundo vai mandando informação. E aí ele falou, João, tem um menino aqui que você poderia dar uma olhada. Eu falei, tá bom, ele entrou no profissional, 16 anos. E acabou de sair lá do Bahia. E aí eu liguei pro dono do clube, né, Manassés, que era deputado e tal. Aí ele falou, não, João, eu te mando pra avaliação. E aí Danilo veio fazer a avaliação. Quantos anos tinha Danilo? 16. E aí ele fez a avaliação, sofreu bem naquela parte física que a gente falou antes. E aí aos 18 para 19 começou a jogar no sub-20, foi treinar no profissional. Aí Luxemburgo sempre teve muito contato direto assim comigo. João, é isso que eu tô vendo? Falei, posso botar amanhã contra o Red Bull Bragantino? Aí eu falei, pode botar que agora ele tá pronto. Porque tecnicamente ele sempre foi bom, mas fisicamente a maturação dele era mais tardia. E aí levou o Danilo ganhava R$ 2.500. R$ 2.500, a média do sub-20 aí, 4, 5, então... Aí ele jogou 3 jogos titular, R$ 2.500. Então, assim... Aí depois a gente melhorou, renovou até pela base, foi ali pros 10 mil. Menino pode ficar ganhando muito dinheiro cedo, não. Então pronto, é melhor, deixa ele... E aí... Saiu principalmente como ídolo da torcida, né? Não é só o valor da venda que é importante pro clube, mas principalmente com os títulos e ídolo da torcida. E Danilo deve ficar marcado aí. Espero que um dia ele volte. Inglês, né? Ele é baianês, ali é da baianês, ele não fala. Fica no pé
dele. O português dele, tenho certeza que é bem deficitário, imagina o inglês. Ali eu conheço bem. E você mantém o contato com esse jogador? De vez em quando dou aquela voada com o Davi Luiz, de vez em quando eu mando uma mensagem. Mantenho, às vezes, bronca pela... Você assiste um jogo e manda o WhatsApp. Expor pelo zap. Se ele é grato, eu não sei. Eu sei que ele me dá trabalho. Quando ele vai pra Salvador, ele fica lá, quero ir. Quero trazer pra escolinha dele. Quero bola pra levar pra escolinha lá, que da onde ele saiu. Aí vem aqui na base, eu tenho bola, ele leva a bola. Mas grato ele é, isso eu tenho certeza. Eles todos são, eles reconhecem bem assim o papel da base na carreira deles. A gente aproveitando Salvador, né? A gente tá falando de Bahia e tudo mais. Vamos deixar ele tem muito jogo pra ir ainda. Quantos jogos por dia que você faz? Agora na Copa Fã, 4 jogos ao dia. E ontem foram 5 porque teve o profissional à noite, né? E ainda mais o que te mandam de vídeo, mais o que você assiste pela TV. Chega uns 30 craques assim no WhatsApp todo dia, é normal. A peneira aqui é bom. E aí vai curtir o Carnaval de Salvador esse ano? Primeiro, eu sou um bom baiano carnavalesco. Segundo, que tem uma folguinha logo depois da Copa Fã. Então, assim, não tem como perder o final de semana de carnaval. Tá amando em Salvador, entendeu, gente? E terceiro, né? São 2 anos sem. Então, o tanque tá vazio, a gente precisa... Ele vai levar o cinegrafista e o repórter aqui, vai convidar a gente pra ir, entendeu? Nesse Carnaval de Salvador e tal. Então você vai sexta e sábado curtir Carnaval. Vamos botar até Timbalada? quarta. Até quarta. Tá vendo? E a base não tem Carnaval, não. Não, eles vão ter 3 dias de folga. Eles vão ter sábado, domingo, segunda e terça-feira retorna. Vai curtir a terrinha. Vou ter que ir, porque aí volta com o tanque cheio, energia. Não, vai pra casa, tem que preparar o churrasco, o kit ressaca no outro dia, todo mundo. Mas então vamos terminar. A próxima vez que eu vir aqui, ó, vai ter churrasco aqui, vai ter chiclete, vai ter muito chiclete aqui com banana, muito bel Marcos. Eu queria te agradecer, te dar parabéns pelo seu trabalho, porque às vezes a gente fala assim, o time do Palmeiras, mas quem é? Quem traz esses caras? Às vezes a gente tem que ir lá na raiz, que é o que você faz muito bem, de olhar. O trabalho de base, eu falo que também é legal por isso, que você tem muito mais trabalho, que você tem família, coisa que no profissional não tem. Tem um empresário, mas não dá essa mídia toda, mas é aquele trabalho de formiguinha diário de todo mundo, né? De todos os profissionais, da psicóloga, o roupeiro, João Paulo, todo mundo que tá ali. Mas importante é a gente ver os meninos depois não só vencerem no profissional como atletas e mudar a carreira e a vida de uma família. Muitos também estarem prontos para outro tipo de trabalho. Então, isso o Palmeiras faz muito bem. É isso, galera. Agradecer. Bom carnaval, muita folia. Que o Palmeiras siga ganhando. Um beijo, gente. Curtam, compartilhem, divulga pra nós. Esse é o cara da base, entendeu? E rezem pela esposa dele. É você, a esposa e o cachorro, né? São 4 que eles cachorros. andam em São Paulo loucamente, entendeu? Que mora num lugar bem legal, nunca querer sair daqui. Como é que é o nome dela? Luciana. Luciana, coloque a Luciana na oração de vocês, Palmeiras. Tá fechado? Ela é quem manda. Ela é quem manda. A palavra final é do homem, gente. Sim, senhora. É isso aí. Valeu. Valeu.